Bom dia a todos. É sempre uma alegria, né, a gente retornar a esta casa, né, onde nós buscamos sempre o equilíbrio, né, e buscamos sempre estar em paz e desfrutando dessas energias positivas que a gente sempre encontra aqui nessa casa e que nos revigora, né, para a semana toda. Então vamos, nesse clima de paz e de tranquilidade que reina aqui, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade da manhã, agradecendo a Ele pela nossa família, pela nossa vida, nossa saúde, agradecendo também pelos amigos e rogando sempre, Senhor, que esteja sempre conosco, nos envolvendo e nos amparando, porque necessitamos ainda, Senhor, do Seu amparo, da Sua força, da Sua direção. Senhor Jesus, Mestre querido de todas as horas, queremos nesse instante, Senhor, agradecer e rogar as Suas bênçãos a todos que aqui se encontram, aqueles que aqui não puderam estar, mas que sejam também envolvidos no Seu amor e na Sua luz. Que possamos nesta manhã, Senhor, abrir mente e coração para o entendimento dos Seus ensinos, das Suas verdades, e que elas sejam para nós a bússola orientadora, nos mostrando sempre o caminho do amor, da retidão e da justiça. Ampara-nos, Senhor, envolvendo-nos sempre no Seu manto de amor e de misericórdia, para que dessa forma, Senhor, nos sentimos sempre protegidos e fortalecidos. Rogamos, Mestre, o Seu amparo a todos aqueles que têm os seus nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogamos também aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a dedicação para o trabalho, para a continuidade, Senhor, dos seus exemplos, que possamos estar sempre envolvidos e observando as leis divinas, para que dessa forma, Senhor, nós não tropecemos mais no caminho. Permita, Mestre, repetir a sua prece em agradecimento por tudo que tem nos dado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai amado, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor Jesus, rogo ainda, Mestre, o amparo à nossa companheira Vânia, que fará a preleção da manhã, que ela seja amparada e envolvida. Se conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Antes de começar, minha voz chega aí para todo mundo, não precisa de microfone não, né? Tá tranquilo? Então tá. Que bom. Sempre um momento de alegria a gente poder estar aqui, nesta casa de Jesus, nessa casa onde foi plantado o verdadeiro amor, né? E estejamos sempre gratos por esse momento. E agradecer também o convite da casa, por eu poder estar aqui mais uma vez. Claro que eu não sou moradora, eu sou meio que uma repetidora, né? A gente tenta compilar várias reflexões para poder estar reavivando em nós essas verdades que nos alimentam e que nos dão esse sentido para a nossa evolução. E eu gostaria de, em especial, oferecer, né, as emanações de luz desse momento para a nossa amiga Maria Luísa, né, que tanto contribuiu com essa casa, tanto se dedicou ao bem e que agora está começando uma nova fase, né, em terras distantes, e que ela seja amparada e abençoada, e com certeza lá ela deve estar sendo uma ancorazinha de luz por conta daquele país estar tão necessitado, né,
ele se desviou um pouquinho, foi muito para o lado do materialismo e com certeza um pouco mais de luz vai fazer toda a diferença. Então, vamos lá. Eu, como alguns já devem ter visto, eu escolhi para essa manhã essa reflexão que está falando sobre a afabilidade e a doçura, e essa frase, não basta que dos lábios gotejem leite e mel, ela está na mensagem de Lázaro, da afabilidade e a doçura do livro dos Espíritos. Então, um pouco que nós vamos tentar colocar aqui, ela vai estar envolvida nesse tema. E sempre quando a gente inicia um tema, é sempre bom a gente procurar contextualizar um pouco, né? Porque às vezes a gente está num momento agora e muita coisa, principalmente quando foi colocado por nosso irmão Lázaro essa mensagem, foi pertinente a um fato, né? Isso daqui, ele fala da afabilidade e da doçura, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele no capítulo 9, ele busca nas bem-aventuranças essas virtudes, né? Ele relembra essas verdades. Então é interessante a gente se situar, porque os espíritos mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, eles comentam que todo período histórico ele vai estar permeando virtudes, né, que elas estão desabrochando, e vícios aos quais nós temos que estar tentando abandonar. E no momento, não vamos dizer atual, mas nesse século agora que nós estamos vivendo, a gente consegue perceber que uma virtude que ela está muito evidente, digamos assim, é a atividade intelectual, né? Esse dinamismo, né? Essa efervescência, né? Da questão intelectual, das invenções, do avanço. Mas o que a gente observa quando, com relação a esse avanço? O vício, né? Qual que é o vício que acho que cada um de nós está percebendo muito? É o nosso afastamento moral. Nos tornamos muito individualistas. E todo esse avanço, ele acaba por não beneficiar a todo mundo, né? E agora nós temos um momento em que aqui todos nós já ouvimos falar de Jesus. Estamos aqui na doutrina espírita, que a elegemos, vamos dizer assim, porque ela está trazendo um evangelho que reaviva, né, essas verdades morais do Cristo. Como a afabilidade e a doçura são consideradas virtudes, eu coloquei aqui para a gente iniciar. Aqui só está colocando. Eu coloquei essa imagem porque essa imagem é lá do Monte das Bem-aventuranças, no Lago de Genezaré. Então, provavelmente ali nessas planícies, ali subindo essas encostas, Jesus proferiu o seu sermão da montanha. Para a gente já se remeter àquela época, porque a gente consegue chegar mais próximo ainda dessa energia de Jesus. E eu existem muitas reflexões sobre a virtude, tá? Eu escolhi essa porque ela está no Livro dos Espíritos, na questão 893. E Kardec, ele pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E eles respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem.
a virtude sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Eu quis destacar isso por conta da reflexão da manhã. A gente vai sentir que está se burilando quando a gente sentir que num determinado momento um determinado instinto faz com que pede assim, não, reage assim, faz assim, pensa assim. E já a virtude já te bota um freio, já fica lá, né, aquele farolzinho amarelo, não é assim, né? Então é muito isso, né? Vai estar sempre essa luta, vamos dizer assim, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Aqui já é muito mais profundo ainda, porque nós desenvolvemos virtudes, porque muito mais do que nós, né? Nós temos que o interesse, ele vai de encontro ao outro, né? Ele é o interesse, é o sacrifício do nosso interesse em benefício do próximo, né? Isso é muito profundo. Eu não vou ser bonzinho para ser bonzinho, né? A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Eu quis colocar porque a gente, quando fala de virtude, é bom a gente se despojando às vezes de alguns elementos que podem nos confundir quando a gente tenta, né, desenvolver virtudes. Vamos ver quem é que está para desligar. Então, como eu falei, para a gente estar contextualizando, para relembrar aquele momento, né? Jesus ali no monte, proferindo o seu primeiro, um dos primeiros sermões, né? O Allan Kardec, ele se utiliza, quando você pega o Evangelho, ele se utiliza do Evangelho de Mateus, Mateus, que era o Levi, né? Que era o arrecadador de impostos, e depois, mais tarde, colocou, né, depois da sua conversão, ele colocou o nome de Mateus. Foi um dos primeiros momentos que Jesus ele estava diante de uma multidão, foi um dos primeiros momentos mesmo de vida pública, né? E ali ele também já tinha recém juntado os seus apóstolos, né? Que eles queriam estar divulgando o seu evangelho. Então é interessante a gente se também remeter que nesse momento Jesus estava começando também a dar os primeiros ensinamentos para esses apóstolos e para essas pessoas que estavam ali, que eram com certeza aquelas pessoas marginalizadas, sem o reconhecimento social, as pessoas oprimidas, as pessoas perseguidas. E eu fico imaginando para os apóstolos que praticamente estão deixando a sua vida, né, a sua vida material, e eles ouvirem o que Jesus começou a ensinar, já era uma maneira, né, de Jesus estar sensibilizando, né, para essas verdades espirituais, porque eles estavam já sentindo que eles iam ter que deixar toda aquela vida material, vamos dizer, para poder segui-lo, e seria um sacrifício grande. Então ele começa a trazer uma mensagem que muda muito, acrescenta, né? Porque, como Jesus falou, ele não veio para destruir a lei, né? Ele veio trazer novos conceitos. E aí a gente se coloca assim, meio que ele sentadinho, né? Como esse povo, com certeza numa situação diferente hoje, e em mãos, com certeza agora já com o Evangelho, meio que traduzido, mais esmiuçado, e principalmente porque já estamos num momento evolutivo diferente, quer queira ou não, nós já passamos também nesses 2000 anos que seja, por várias encarnações, nós já experienciamos muito e já trazemos em nós também muitos elementos para poder acrescentar
mais ainda reflexões, né, sobre o que Jesus proferiu. Eu gostaria de colocar aqui para vocês, antes mesmo ainda também de falar da afabilidade em si, que no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, o Kardec ele vai estar ressaltando algumas máximas que Jesus colocou, tá? Principalmente nessas duas bem-aventuranças que são colocadas aqui nesse capítulo, que são os bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuíram a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, logo após, tem depois uma reflexão do não matareis, né, de não pronunciar a palavra raca, lá na época que seria estar desejando, injuriando o seu irmão. Kardec coloca, ele pontua dessas referências das bem-aventuranças, né, algumas máximas, né, algumas máximas que delas Jesus ele transforma numa lei divina, tá? A primeira máxima que Kardec coloca, né, que ele retira, né, dessas duas bem-aventuranças, primeiro é a doçura, a segunda é a moderação, a terceira a mansuetude, a quarta a afabilidade e a quinta a paciência. Eu destaquei essas duas por conta, né, da reflexão ser sobre elas. E a gente, quando coloca essa palavra lei, não é a nossa lei aqui terrena, é claro. É uma lei divina que ela vai condenar, com certeza, qualquer atitude, qualquer intenção que venha carregada daquilo que se opõe a isso, né? A essas máximas. Ou seja, qualquer atitude, qualquer intenção que venha carregada de violência, de injúria, de desrespeito e de cólera. É muito importante que a gente pegue esse ponto muito importante. Jesus ele amplia esse conceito. Ele vai além da questão física, vamos dizer. Ele passa por uma questão moral. Porque a gente sabe que o Sermão do Monte foi direcionado para nós espíritos imortais, não espíritos numa veste física. Então, ele estava falando com o povo judeu, principalmente judeu, né, que trazia os preceitos de Moisés, que trazia os mandamentos do não matarás, não roubarás, numa época que Moisés tinha que estar pondo um freio naquela infantilidade ainda do homem. Mas agora Jesus amplia, ele vai além da questão física, porque falar que você está cometendo uma injúria em pensamento para o seu irmão, já é uma coisa que você já fica pensando, né? Nossa, mas como? Eu não fiz nada, né? Pensei só. Mas ele já começa a nos chamar a atenção. E entrando então, já entra depois que Kardec coloca essas máximas e reflete a respeito dessa lei, vem a mensagem de Lázaro, né? Sobre a afabilidade e a doçura. Essa mensagem do Lázaro, ele está buscando assim, o cerne dela. Eu não vou reproduzir aqui, porque acho que eu falando talvez fique até muito mais rápido, né? Pela hora, né? Assim, a reflexão central é que assim, para a gente tomar muito cuidado, para a gente se alertar contra a falsa bonomia e contra esse verniz social, né, na nossa convivência, dessa necessidade que às vezes a gente tem de exercer um determinado papel, né, para não criar animosidades, né? Mas ele fala que nesse verniz social, nessa tentativa de enganarmos, de fingirmos, nós não enganamos a Deus, né? Que tudo vê, que conhece o nosso coração, que nos sonda, né? Sabe como nós somos.
Mas nem por isso existe a censura de Deus, vamos dizer. Ele nos acompanha e vai colocando as circunstâncias necessárias para que a gente não caia, né, nesse caminho da falsidade. Seguindo, na verdade não é seguindo, é o início da mensagem de Lázaro. Segundo Divaldo, né, Miguel, Lázaro era o mesmo Lázaro, né, do irmão de Maria e Marta, né? Ele era muito amigo de Jesus, muito próximo a Jesus. Então, quando a gente pega uma mensagem de Lázaro, a gente vai estar vendo que está totalmente impregnado desse carinho, desse amor que ele tinha e como ele, né, realmente seguiu, né, os ensinamentos. Nesse início da afabilidade e da doçura, existe essa afirmação, essa reflexão de Lázaro. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são manifestação. Quando eu li, né, essa frase, essa reflexão, parece que a gente já percebe algo implícito no que ele está querendo dizer. Pegando os ensinamentos de Jesus, é claro, né? Quais os principais ou o principal mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nessa reflexão, a gente pode ver que logo após esse amor a Deus, esse amor ao próximo, vem a benevolência, né? E a manifestação dessa benevolência é a afabilidade e a doçura. E eu até ousaria, né, ir um pouco além quando a gente fala para com os outros, de nós nunca nos esquecermos que tudo ao nosso redor são criaturas filhas de Deus, né? Todos os reinos que nos cercam. Então, quando a gente fala de afabilidade e doçura, a gente talvez tenha que ampliar também para os outros reinos, não só o nominal, porque a gente vê aí, né, o que se faz com o reino animal, né, o que se faz com o reino vegetal. Então, para a gente também já começar a ampliar um pouquinho essa reflexão. E é disso que denota essa reflexão, que a benevolência possa estar vindo logo após esse amor ao próximo. Nós vamos entender então que o primeiro estágio para a gente realmente começar a se aproximar do que seja esse amor ao próximo, seja sermos benevolentes, né? Sermos afáveis, sermos dóceis. E como a gente segue na reflexão da afabilidade e da doçura, eu não peguei exatamente um significado para essas palavras. Mas eu peguei sinônimos, porque quando a gente entende que temos que exercitar essa virtude, eu busquei palavras que elas são sinônimos e trazem essa energia da afabilidade e da doçura. E que se nós queremos exercitar essa musculatura, vamos dizer assim, existem muitas possibilidades, né? Podemos ser meigos, ternos, afetuosos, corteses, acolhedores, carinhosos, amáveis. Carinhoso apareceu outra vez. Brandos, delicados. Acho que é que eu preciso ser mais carinhosa. Obedientes, delicados, cordiais, agradáveis, gentis, bondosos, bem educados, calorosos, simpáticos, polidos, ternos. Deixa eu voltar aqui, né, para deixar essa imagem. É fácil, né, de certa forma, porque é um universo grande. E se o mês tem 30 dias, se de repente hoje eu falar assim, nossa, hoje eu vou ser uma pessoa mais carinhosa, porque pareceu ali que eu tenho que ser mais carinhoso, pelo jeito.
tem que ser mais carinhosa, eu vou me policiar e tentar trabalhar essa virtude através dessa energia, né, de ser mais carinhosa. E eu segui também um pouco mais, porque é sempre bom a gente ir aprofundando no que seja essa palavra, essa virtude, porque fica mais fácil, né? Fica mais simples para a gente poder não deixar de lado e falar, não, acho que é difícil, nossa, ser benevolente, é complicado. Mas não é difícil, é fácil, né? Não é difícil. É aquilo como estava lá, quando falava da virtude, é a gente segurar os maus pendores e tentar colocar esses sentimentos, né, no nosso dia a dia. E se a gente fizer um raciocínio também, porque quando você pega também a tradução de bem-aventurança, estou vendo aí a hora, né? Tá. Quando a gente pega a tradução de bem-aventurança, existem várias, existe do hebraico, existem do grego, tá? Então, eu peguei uma que talvez aqui vai ficar mais fácil a gente raciocinar, que é da palavra que Jesus possa ter falado, que é o ashrei, né? Não sei falar em hebraico, mas significa, bem-aventurado significa ser feliz. E é uma das palavras que mais é falada na Bíblia, né? Porque nós estamos estudando o Evangelho, mas aqui fala que é uma das palavras mais colocadas na Bíblia. É lógico que o feliz, agora, sempre trazendo na reflexão que Jesus falava para o nosso ser espiritual, tá? Né? Porque senão a gente começa, às vezes, a deturpar um pouquinho, deturpar não, né? A viciosamente, né, cairmos nas reflexões do nosso dia a dia enquanto encarnados, né, no corpo físico, das necessidades materiais. Então, sempre com essa visão do feliz, eu coloquei virtudes opostas à afabilidade e à doçura, e colocando também o antônimo de feliz, que é infeliz, né? Aí a gente vai raciocinar o seguinte: infeliz, o dominador, o explorador, o colérico, o irritado, o mal-humorado, como a gente está cercado de mal-humorado, né? O ácido, corrosivo, o amargo. E quando a gente coloca dessa maneira, fica até mais fácil de nós entendermos um pouquinho mais da mensagem da afabilidade e da doçura. Porque quando a gente pega o oposto, que é aquilo que nós temos que dominar, né, essas nossas más inclinações, essas atitudes que pode ser não tanto, né, com essa intensidade, né, mas que ela acontece porque isso faz parte do nosso aprendizado. Temos esses dois lados, né, um confrontando com o outro, porque senão nós não conseguimos, se nós não temos o contraste, nós não conseguimos ver o que é o melhor para nós, né? Ou se vemos o contraste do outro, vamos dizer assim, né? Aquilo que está no outro, com certeza eu também tenho, mas se isso me incomoda, então eu tenho que estar trabalhando em mim. Quando a gente coloca esses infelizes ou esses momentos de infelicidade, é porque nós estamos saindo desse equilíbrio, né? Desses dois lados nossos. Então a gente sai desse nosso centro, a gente perde o equilíbrio, a gente sai da conexão com Deus. E quando a gente sai da conexão com Deus, quando a gente se afasta, o que acontece? O que vai ser a consequência disso? Vão ser as tristezas, as angústias, os sofrimentos, tudo isso que a gente está vivendo, e às vezes até numa intensidade muito grande, né, nos dias atuais. Então, se a gente perde esse contato com Deus, com certeza nós vamos estar experienciando uma vida muito mais complicada, né, muito mais difícil. Quando eu fazia esse raciocínio, eu me lembrei daquele... Até depois eu tive que buscar porque eu não sabia, né? A gente ouve aqui as pessoas falando, os palestrantes, né, de que temos os dois cachorros, né?
em nós, né? Um cachorro mais cruel, aquele cachorro mau, vamos dizer, e o outro cachorro bom em nós. Esse é um provérbio índio-americano que eu achei, tá? Eu não vou dizer toda a história, mas ele, resumindo, que é aquilo que nós temos, esses dois cachorros, né? Que é aquilo que eu estava falando. E qual cachorro que está se manifestando mais, né? Se ele está se manifestando mais, por que ele está se manifestando mais? Porque nós estamos alimentando mais esse cachorro, ele está mais forte, ele vai conseguir se impor mais ao cachorro bom. Então, aqui eu senti que também cabe uma reflexãozinha, porque nós temos que achar qual é esse alimento do cachorro ruim, mau, e qual é esse alimento do cachorro bom, né? Em nós, né? O que eu estou dando para ele ficar dessa maneira? E Jesus, aí ele dá até as respostas quando a gente pega lá no Sermão do Monte. Eu dei uma resumida aqui, bem rápida, desculpa os evangelistas, tá? Ao Mateus, né? Na verdade eu peguei do Mateus. Eu coloquei em sequência aqui, que são as 8 bem-aventuranças, tá? Eu só vou colocar a primeira, não o que segue após, né? Os pobres de espírito, os que choram, os brandos e pacíficos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Eu peguei essa sequência porque nessa sequência a gente pode estar fazendo uma seguinte reflexão. E eu destaquei ali onde a gente está agora, né? Falando sobre o que, né? Dessa bem-aventurança que são os brandos e pacíficos. A primeira que Jesus coloca, os pobres de espírito. Como nós estamos falando em virtude, eu entendo que Jesus, quando começou a falar com essas pessoas, ou quando ele começa a nos dar uma orientação muito importante, falando sobre a verdade, verdades eternas, ele começa nos pobres de espírito. O que ele queria? Quando a gente pega a virtude ligada a ser pobre de espírito, que é a humildade. Em contraposição sempre é o orgulho, né? Então, Jesus já pede que para esse povo ali estar humilde de coração e não orgulhoso. Orgulhoso no sentido, eles chegaram ali com vários conceitos, cada um com uma experiência de vida, né? Então tem que deixar tudo isso, abrir um pouco mais a nossa mente para que a gente consiga absorver esses ensinamentos. Porque se a gente coloca o orgulho, que eu sei mais, não é assim, tem que ser assado, né? A gente já coloca uma barreira para esse ensinamento de Jesus. Então ele coloca que os pobres de espírito. O segundo, os que choram. Os que choram, buscando uma virtude na questão do sofrimento, vamos dizer, o que ela desenvolveria em nós. A virtude eu vejo muito como uma resignação, né? Uma aceitação desse momento, dessa prova, desse ensinamento. E quando a gente fica numa postura humilde, resignada de aceitação, nós com certeza vamos estar muito mais abertos para absorvermos e praticarmos essas virtudes que Jesus coloca. Então, eu vejo muito que o primeiro passo para nós podermos ser brandos e pacíficos, afáveis e dóceis, nós vamos ter que praticar um pouquinho a humildade, a resignação e a aceitação. Deixar um pouco de lado o nosso orgulho, a nossa revolta, a nossa indignação, senão nós não conseguiremos. Então essa postura que com certeza nós aqui, todos nós estamos, porque quando a gente abraça uma doutrina, você estuda, você procura se identificar, procura praticar. E eu vejo muito que quando nós temos que estar não alimentando esse cachorro, né? Com esse alimento do orgulho principalmente,
existem vários outros, é fácil de entendermos como Jesus coloca a questão da afabilidade e da doçura especificamente, não é compatível com a falta de humildade e aceitação, resignação, né? Não é compatível com o orgulho, desculpa, eu falei que não é compatível com a humildade, falei errado. Porque quando nós temos uma atitude dócil para com alguém, como que ela pode ter um efeito benéfico se nessa atitude que eu tenho com o outro, ela vem carregada de orgulho, de prepotência, eu me sentindo melhor que o outro? Ela vai perder a sua efetividade, né, esse aprendizado. Se nós temos com o outro uma atitude de gentileza, né, no nosso dia a dia, mas ela vem carregada de vaidade, a gente se sentindo, né, poxa, que legal que eu fiz, né, que bom. E ela não vai, é a intenção sempre desse ato que vai ser realmente o modificador, aquele que vai fazer com que nos aproximemos realmente dessa virtude. O Chico, ele dizia que quando você vai contar uma verdade para uma pessoa, uma verdade que de repente não é muito agradável para aquela pessoa ouvir. Então ele fala que para uma gotinha de verdade você tem que colocar 10 baldes de amor. Então retrata muito isso. Se a gente tem que falar algo para alguém, mas é necessário falar isso para alguém, nós temos que colocarmos essa amorosidade, porque senão, com certeza, ele não vai conseguir absorver, não é? Esse conselho. Acho que já chegando para o final, tá, Ana? Tá, gente? Então estamos nos dispondo a ser mais benevolentes, só que quando nós nos dispomos a ser mais benevolentes, assim como na palestra, né, o Luiz falou, que eu até falei para a Ana, eu falei, o Luiz estava na palestra da quarta-feira, ele estava falando sobre a paciência, né, e está nesse evangelho, nesse capítulo. Eu falei, nossa, acho que nós estamos precisando disso, né? E ele falou isso que eu coloquei também na minha palestra, que quando a gente se dispõe a ser benevolente, a exercitar essas virtudes, o que a vida vai nos oferecer? O que ela vai nos possibilitar? Que testes ela vai dar para você aprender? Porque a gente sabe que é no teste, é na prova que a gente aprende. Ele vai dar aquela pessoa, a convivência com as pessoas, todas aquelas mal-humoradas, a pessoa intolerante, a pessoa pessimista. Ou seja, vai ter que ter esse contraponto, porque senão eu não vou conseguir exercitar a benevolência. E esses testes morais, eles vão exigir de nós, para essa nossa transformação moral, trabalho, fé, esforço, boa vontade. Eu quis colocar essa foto porque eu vejo muito em seu Hugo. A gente entende que ele já era, quando veio, um espírito com uma missão, mas a partir do momento que estamos aqui encarnados, as dificuldades são muito grandes. E eu penso que se ele não tivesse fé, não se esforçasse, não tivesse boa vontade e não trabalhasse, né, de acordo com as suas convicções cristãs, ele não teria sido um retrato que é para nós, né, dessa benevolência, dessa afabilidade, dessa doçura. E se a gente tiver um pouco de dificuldade nesse caminho, porque a gente sabe que se nós estamos aqui é porque temos lições a aprender, a gente tem que se lembrar que Jesus falou: aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Então, se nós quisermos verdadeiramente nos transformarmos, nós vamos ter que nos aproximarmos dessa energia, trazer para perto de nós
essa energia de Jesus, reviver em nós esses ensinamentos. Porque senão nós não possuiremos a terra, como diz aqui Mateus, né? Ele coloca. E o possuir a terra todos nós sabemos, porque nós estamos num período transitório, estamos com um pezinho em uma outra fase. Uma terra, com certeza uma terra nova, que todos nós queremos habitar. Mas nós só habitaremos se nós construirmos hoje, agora, um homem novo. Porque não haverá espaço para outras virtudes que não sejam como essa que eu coloquei, da afabilidade e da doçura. Então que Jesus nos fortaleça, hoje, sempre, em nossa caminhada, para a nossa transformação, que possamos herdar essa terra e sermos também felizes, né? Que eu penso que aqui todos nós desejamos. Muita paz, um ótimo domingo, fiquem com Deus. E obrigada mais uma vez. A Vânia colocou umas imagens ali, bonitas, né? Bem profundas, parece que vai ali no fundo. Enquanto ela falava, eu pensava. Na semana passada, o coral cantou e uma das mensagens que eles nos trouxeram foi para a gente lembrar de Jesus. Parece que aquilo ficou bem profundo ali em mim, sabe? Daí, nessa semana, como a Vânia falou, veio o Luiz, falou sobre a paciência. Hoje ela sobre a afabilidade e a doçura. Eu fui até olhar no celular a palestra da Parta, a Vandercy vai falar sobre a serenidade. Olha o convite que nós estamos tendo para nós olharmos nós mesmos. Nós temos o nosso modelo que é Jesus. Mas está na hora da gente parar de apontar os dedos, né? E olhar para nós mesmos, escolher o que a gente vai seguir. Então, pensemos com carinho nessa reflexão. Vamos então mais uma vez levar nossos pensamentos, agradecer a Deus pela oportunidade de hoje, que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos, possamos levar essa luz para nossos lares, nossos amigos, principalmente nossos inimigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado.